Estamos de volta, gente, hoje falando sobre saúde. E assim, saúde estética, cuidar da aparência, mas cuidar do organismo também, cuidar do corpo, da alma e do espírito. Aqui é combo completo. E agora, tá aqui comigo o Dr. Mauro Leite, ele é médico oftalmologista, membro da Associação Brusquense de Medicina. Vamos falar sobre saúde ocular e a Lu Piccolo, empresária, que hoje também tem evento em Camboriú, né, Lu? Os eventos e contos com essa presença de todas. Tô lá, sabe? vou estar lá. Doutor Mauro, bem-vindo, prazer te receber, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Fábio. Um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Doutor Mauro, existe aí uma atenção para as cirurgias plásticas realizadas nas pálpebras, gente, pálpebras, e a aplicação do Botox que podem afetar a visão? Então, esse é um tema muito interessante da gente conversar, porque qualquer cirurgia que você vai fazer na pálpebra, você pode afetar o movimento de piscar dos olhos do paciente, tá? Enquanto a gente está conversando aqui, a gente vai piscar mais ou menos 20 vezes por minuto. Então, qualquer cirurgia nessa região pode afetar esse sistema. É claro. Vai, não vai? Pode afetar, isso é importante. Tá. Inclusive, depois de uma blefaroplastia, mesmo que ocorra tudo perfeitamente, você pode ficar com uma sensação de olho seco durante os 3 meses no pós-operatório ainda. Normal, isso tende a resolver. Mas uma coisa muito interessante é que muitos pacientes que vão fazer cirurgia de pálpebra já apresentavam olho seco antes da cirurgia. Então você faz a cirurgia e depois ele vai voltar com o problema que tinha antes. A cirurgia não vai corrigir o problema do olho seco. Então, são duas situações que acontecem ao mesmo tempo. E o olho seco dá para corrigir? O olho seco, você precisa saber qual é a causa do olho seco. Se ele é falta de produção de lágrimas, se é uma evaporação aumentada, e a gente consegue tratar baseado no que a gente está... O oftalmo consegue identificar isso. A gente consegue identificar qual é o tipo de olho seco e a gente consegue instituir medidas para melhorar esse olho seco. Agora, doutor Mauro, eu não sei, Lu, você já pensou na saúde ocular? Tipo assim... Eu fiquei até apavorada agora que você estava fazendo Não é, porque a gente às vezes vezes pensa em tantas coisas, né? Por exemplo, tem tantas campanhas, tipo mamografia, a saúde da mulher. Eu acho que a gente quase não pensa na saúde ocular. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu estava ali embaixo antes de subir, falando, olha, vai linkar tudo. Foca em mim aqui. Sobre um rímel. Eu tenho alergia a algumas maquiagens, doutora. Foi segunda, Lívia, que o meu olho estava inchado, assim, ó, tá? E eu associo ao rímel que eu estava usando. E aí eu pensei no oftalmo. Eu digo, gente, eu preciso procurar um oftalmo para ver a saúde dos meus olhos, porque realmente eu acho que tem muita gente que sofre com alergia e com algum incômodo. E a gente precisa procurar um médico, né, doutor? É bom, né? Com certeza, sabe? E vai muito além de uma doença de superfície como uma alergia, né? Isso pode acontecer. A gente está aqui, o Dr. Bruno falou no primeiro bloco sobre estética. Não adianta nada você estar linda, maravilhosa e não estar enxergando. Sim. Então, assim, a gente vai até mais a fundo na oftalmologia. A gente tem doenças que são irreversíveis, que pode causar um dano irreversível à visão. Então, por isso que a gente sempre orienta, a saúde ocular é como qualquer outra parte do corpo. Precisa ter o mesmo cuidado que a gente tem com o nosso coração, com o nosso cérebro. Tá, e quanto tempo, assim, procurar um oftalmo? Qual é a orientação? Assim, a orientação básica que a gente fala é o seguinte, se você tiver se você tem diabetes, história na família de alguém cego, meu pai perdeu a visão para o glaucoma, meus irmãos estão com alguma doença, ceratocone, vale a pena você procurar. Agora, se você nunca fez exame oftalmológico, e entenda, o exame oftalmológico vai muito além do óculos. Não é só a prescrição do óculos. O óculos é um pedacinho do exame. E deixa eu aqui abrir um parênteses, eu não sei se vocês já perceberam, que agora as óticas têm aquele profissional que, tipo assim, ó, optometrista, eu acho que é esse o nome, que, tipo assim, meio que você não vai no oftalmo, vê ali o grau, mas você não está vendo a saúde do seu olho, né, doutor? Essa é uma polêmica muito grande. É? Porque assim... Mexi num vespeiro? Mexeu num vespeiro. Mas assim, do ponto de vista de prescrição de óculos... Tá tudo ok. Assim, vamos supor que vê um óculos com uma receita errada, que pode acontecer com oftalmologista, com optometrista, com qualquer um. Não é um problema de saúde do olho. Agora, quando você faz o teu óculos, estou com a visão ruim para perto, muito comum na nossa idade, começou a ficar ruim para perto. Eu fiz o óculos para perto, eu tenho a impressão de que eu estou curado, está tudo certo. Aham. Só que você pode ter glaucoma, por exemplo, que é uma doença
que acontece sem dar nenhum sinal. Então, é muito importante que você faça, além da sua prescrição do óculos, uma avaliação do nervo óptico, da pressão intraocular e da sua retina. Não acaba ali o exame. Esse que é a importância. O fato de resolver de imediato não significa que, de fato, foi resolvido. Exato. Pode ser algo mais profundo e não só uma falta de vista. Exatamente. Ai, que medo. Hã? É verdade. Né, Lu? Que medo. Tô penetrada, fiquei até nervosa, como a gente fazer todos esses exames, tem que fazer. Então, bora fazer exame. Não é um exame muito complexo, né? Uma consulta oftalmológica de rotina com qualquer oftalmologista, sério, né? Médico oftalmologista, ele vai conseguir diagnosticar essas doenças sem precisar fazer muito exame. Tá? Uma vez por ano? Uma vez por ano está ótimo. Tá bom? Especialmente após os 40 anos. Ai. Também vou puxar um pouquinho para as crianças, né? Acho que vale a pena a gente falar das crianças. Todo mundo que está assistindo aqui tem filho. Imagina um cenário que você tem uma criança de 4 anos que não enxerga de um olho, mas enxerga muito bem do outro olho. E aí compensa. Os pais não percebem que essa criança não enxerga desse olho e a criança também não. E muitas vezes o tratamento que a gente pode fazer é até os 7 anos. É uma doença que chama ambliopia. Então eu estou aqui exemplificando um caso que é bastante comum até. Para alertar que tem que levar no oftalmologista, mesmo criança, a gente consegue ter uma ideia de como está esse desenvolvimento do olho da criança. Que interessante. Já volto a falar com o Dr. Mauro. Lu, né? Fica a dica. Fica a dica. Tá, já mas fica. Interessante é o último que o doutor falou, que o Vitor, o meu filho, também tinha problemas, mas não era só por ter hipermetrofia, isso, né? E estigmatismo. Só que eu não sabia, eu achava que ele tinha falta. Vitor, vai estudar. Eu só fui ver um dia que a gente mudou, aí o vizinho da frente tinha um portão, que ele era todo, ele tinha no meio, assim, o jacaré era branco, ele enxergava ele inteiro. Mãe, olha lá, o portão dele é uma chapa toda branca. Disse, não, meu filho, não é. Aí que eu fui perceber que ele que não... era... Ele com 4 anos. Bem. 4 aninhos? Aham, e às vezes é bem né? Isso, né? Os pais não percebem. Não, a gente acha que é uma... Não é daí que a gente precisa, vamos levar... Porque a gente não imagina, né? Que a criança já tem logo no início. Muito interessante. Lu, hoje à noite tem um evento? Temos evento. Por favor, fale do evento. Hoje nós teremos evento, que será no Salão Paroquial, lá em Camboriú, às 19 horas, o 3º Encontro das Mulheres Fantásticas, onde será discutir, na verdade, eles me convidaram para fazer a palestra sobre a minha vida e sobre o meu empreendedorismo. E fiquei muito feliz até porque geralmente a gente conversa e pede sempre um outro palestrante. Mas hoje nós resolvemos que vamos fazer dessa forma, né? Eu fiquei muito grata e muito feliz por isso. E agora nós estamos aguardando, temos 350 mulheres já inscritas. Mas, por acaso, vocês não conseguiram se inscrever, por favor, a gente faz inscrição na hora lá para participarmos dessa noite maravilhosa. Então, hoje, às 19h30. Isso. Onde? Está aí na sua tela o convite. Paroquial, lá do A entrada é gratuita? Gratuita. Tá? Teremos a Mary Kay lá para maquiar as meninas, se quiserem chegar antes. Vai ser bem interessante hoje lá o nosso evento. Então, tá aí o convite. Doutor Mauro, eu estava falando antes da alergia, né? Aí eu, para terminar a história, que eu acho que eu não acabei concluindo, troquei o rímel, procurei um rímel vegano e sei lá o quê, para dar uma aliviada. Acho que deu uma amenizada, mas procurarei um oftalmo para ver realmente, porque, olha, ficou inchado. Sabe quando você chora? Eu, quando choro, o olho fica inchado. Fiquei assim, o olho todo inchado. E aí tinha que entrar no ar. Como é que faz? Como que faz, né, doutor Mauro? É um caso interessante. E uma coisa muito no teu caso, esse inchaço que acontece, muitas vezes acontece porque a gente coça muito, porque aquilo está incomodando a gente, e o olho é um local muito sensível. Então, esse inchaço piora quando a gente faz o movimento de coçar. O que o senhor não está entendendo? Eu chorava. Lágrimas, assim, ó, o olho vermelho. É uma coisa que
absurda que acontece, eventualmente acontece. E aí calhou agora com o Dr. Mauro aqui, né, pra gente falar. Eu tenho alguns dados aqui, ó. Cerca de 2,2 bilhões de pessoas no planeta têm deficiência visual, de acordo com estudos da Organização Mundial de Saúde. E dessas, pelo menos 1 bilhão tem algum tipo de deficiência que poderiam ser evitadas ou que não foram tratadas. Na verdade, poderia ter sido evitada se diagnosticada cedo. É isso, Dr. Mauro? Isso. A gente tem alguns exemplos, como o glaucoma, né? O glaucoma é uma doença que ela tem vários tipos de glaucoma, mas o glaucoma mais comum, ele pode afetar 2 a 3% da população acima de 40 anos. 2 a 3%. É muita gente. Muita gente. A gente está falando de 1 a cada 50, um pouquinho mais. No começo, o glaucoma não vai dar sintoma nenhum no paciente. Não vai dar dor, não vai dar olho vermelho, não vai ter nenhum problema. A gente começa a perder a visão da periferia para dentro. Quando a gente percebe que a visão está diminuindo, já está tarde demais para a gente agir. E o glaucoma, o que você perdeu de visão, não tem mais volta. Por isso que é tão importante você desfazer o diagnóstico no início da doença. Porque daí você institui o tratamento e a doença para de progredir. Um outro dado agora mais animador, né? Eu falei tanta coisa ruim. Notícia boa, a gente gosta. De cada 20 pacientes com glaucoma, a gente consegue evitar a cegueira em 19. Excelente notícia. Então é uma ótima notícia. Então a gente tem várias ferramentas para parar a progressão da doença. Mas o principal cura fator, ou só a gente para a doença. O que perdeu nunca mais volta. Mas também não avança. A gente consegue parar a progressão para o paciente ter uma qualidade de vida visual para o resto da vida. E a cegueira do glaucoma é uma cegueira, não é que fica vendo embaçado. Você não sabe se é dia ou noite. É uma cegueira muito complicada. No meu consultório eu pego muitos pacientes que perderam um olho e o outro olho está vendo um pouquinho e ele vem para salvar o outro olho. Então, se tivesse feito o diagnóstico antes, a gente conseguiria manter a visão nos 2 olhos. Então, esse acho que é um aviso muito importante que a gente tem que passar para todo mundo. Por isso que é importante realmente uma vez ao ano, ao menos uma vez ao ano ir no oftalmo. Sabe, a minha mãe tem 82 anos e agora ela foi diagnosticada com, não é glaucoma, aquela da membraninha. Tem membrana epirretiniana na mácula? Por fora. Não, como é que é o nome, gente? Tem a degeneração da mácula, que pode acontecer. Catarata. Catarata. A catarata, ela é em função da idade? Catarata, a maior parte tem a ver com a idade. A brincadeira que a gente fala é que catarata é igual cabelo branco. Vai dar em todo mundo em alguma época na vida. Ah, é? Tá, então se você pegar uma paciente de 90 anos, 90% vão ter catarata. Tá, então é muito grande a prevalência de catarata depois de uma certa idade. E tem como prevenir? Tipo, a gente não está lá nos 90, nos 80 ainda, não tem o que fazer. O fator de risco principal é a idade. A gente não consegue evitar a idade, mas a gente pode. O cigarro faz com que a catarata apareça antes, tabagismo, né? A luz solar ultravioleta faz com que a catarata apareça antes e tem um componente familiar também. Tem também? Tem. Quem tem parentes com catarata mais cedo pode ter também uma disfunção mais cedo também. E eu já aproveito para fazer a próxima pergunta. A genética, o DNA, até que ponto ela também é sentida na visão ocular? Tem causa genética, por exemplo, o glaucoma, é só genético, é adquirido? Hábitos alimentares, hábitos de vida, modo de vida? Excelente pergunta também. O glaucoma, especificamente, se você tiver pai ou mãe com glaucoma, ou irmãos com glaucoma, a tua chance vai de 2%, vai para 8%, 10%, aumenta um pouquinho. Tem outras doenças, como ceratocone, que é uma doença na córnea, também tem componente genético. Degeneração da mácula também tem componente genético. Então, aquilo que eu comentei no comecinho, se você tem algum parente teu que tem alguma doença ocular, que está perdendo a visão, é muito importante que você seja avaliada também. É um aviso que você deva procurar ajuda também, até para afastar qualquer doença e instituir o tratamento o mais rápido possível. Não adianta, a prevenção, né? A prevenção, né, precoce é a melhor coisa para tudo. É isso. Dr. Mauro, muito obrigada. Amei te receber aqui e já quero o senhor de volta. Agradeço muito o convite também. Lu, convite para hoje, rapidão, você tem 10 segundos. Meu Deus, então vamos lá. Mulheres Fantásticas, aguardo vocês hoje à noite, às 19 horas, lá no Salão Paroquial, em Camboriú, tá? Vou ficar muito feliz com todas vocês lá. Olha, não é que tu conseguiu em 10 segundos, gente. Não era 10, era 30, mas eu botei 10 para ter esses 20 ainda, né?
esses 20. Por favor, se não fizerem as inscrições, façam lá na hora. Doutor Bruno, mais uma vez, muito obrigada, viu? Volta. Lívia, vamos trazer ele de volta para falar, doutor Mauro. Ô, gente, doutor Mauro, para falar sobre saúde, né, ocular e alertar você mesmo, porque essa é uma das funções do Muito Mais, né? Trazer esses assuntos para te informar, para te alertar, para cuidar não só do corpo, da alma, do espírito, enfim, para você ficar bem de verdade. Você que está em casa me assistindo, tá bom? Muito obrigada. Amanhã tem cozinha aqui no Muito Mais. De verdade, produtora, amanhã tem cozinha, porque a gente prometeu para hoje e a cozinha foi adiada para amanhã. Então eu te espero amanhã. Grande beijo, fica com Deus. Aproveita essa quarta-feira, se cuida. Tchau, tchau.